Nós estamos aqui hoje com a Regina Zucchi. Ela é formada em contabilidade e atuária, né, Regina? São contabilidade e em atuária, são separados. Puxa. E também teve vários trabalhos aí na parte de previdência, né? Na parte de talvez de aposentadoria, não sei se já entra esse tema ou é coisa Isso, muito separada. principalmente a aposentadoria, que foi o que eu estudei durante o meu tempo, enfim, acadêmico na faculdade. Durante todo esse tempo eu estudei principalmente aposentadoria e aposentadoria no Brasil. Ah, que ótimo. Hoje, o tema que a Regina vai falar um pouco para nós é bem importante, né? Que são esses efeitos que, digamos assim, os problemas morais geram não só na alma, né? Mas também na economia, né, Regina? Quer dizer, os efeitos dessas políticas contra a família, principalmente contra a doutrina católica, né? Não só vão gerar os efeitos, e esses daí são os mais importantes nas almas, mas também vão gerar os efeitos na economia e na vida das pessoas que muitas vezes nem se dão conta de quão deletério são essas políticas e essas doutrinas, esses princípios contra a vida. E hoje ela vai dar uma aula bem interessante sobre isso, sobre as sombras do planejamento familiar, a quebra da demografia e o futuro sombrio da economia. Não é isso, Regina? Isso. Tá, então vamos rezar para começar essa aula? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Me parece um tema muito interessante, né, Regina? Esse que você vai comentar, né? É um tema interessante, assim, é um tema também bem atual. Inclusive hoje no Valor Econômico saiu até uma matéria sobre isso, né? E no Brasil a gente ainda está, entre aspas, um pouco defasado da visão mundial, porque o resto do mundo já percebeu que isso pode dar um problema, que isso vai dar errado, em algum momento do tempo isso vai dar errado. Mas no Brasil a gente ainda está muito mostrando a população de idosos está crescendo, que bonitinhos os vovozinhos. Então, com certeza, se vocês já viram alguma coisa como do envelhecimento populacional, é uma questão assim muito de aquele senhorzinho bonitinho, dando a mão para uma criancinha, um homem de meia idade. E é mais ou menos isso o que que eu vou falar, mas eu vou mostrar, na verdade, como tudo isso é ruim. Não só é ruim no aspecto familiar, no aspecto social e tal, mas é ruim também no aspecto econômico, no aspecto sociológico e principalmente na questão da previdência, né? Porque os velhos, em algum momento do tempo, têm que parar de trabalhar, as pessoas chegam numa idade que elas não deveriam mesmo mais trabalhar, mas se você não tem pessoas mais velhas, mais velhas não, se você não tem pessoas mais novas que trabalham para sustentar esses velhos, você não tem o que fazer, esses velhos vão morrer à míngua. É quase que uma crueldade essa quebra demográfica que a gente está fazendo com o futuro, de certa forma que se está fazendo principalmente com a minha geração, que é a geração que vai ter o maior número de velhos no Brasil. Ou seja, atrás dessas imagens singelas, né, que normalmente acabam sendo divulgadas e todo mundo aí fala com a maior tranquilidade, sem muita preocupação, acaba se escondendo um grande problema no futuro, né? E muito possivelmente aquelas pessoas que vão ter o maior prejuízo é a geração que normalmente está promovendo isso aí, né? Com certeza. Na verdade, assim, no Brasil realmente quem mais vai ter problema é quem menos tem filho mesmo. Não tem muito o que discutir. Bom, tudo que a minha geração está deixando de fazer pelo futuro é a minha geração mesmo que vai colher esses bons frutos. Ótimo. Você poderia dar alguns conceitos, porque a sua aula nos parece ser muito técnica, né? E muitos aí dos nossos visitantes, daqueles que vão até a nossa página da Monfort, etc., pode ser que não tenha
esse conhecimento, o que você quer dizer quando se fala de demografia, quando se fala de envelhecimento, longevidade. Então talvez seria interessante você dar alguns conceitos desses para as pessoas poderem aproveitar melhor essa aula. Claro, ao longo do tempo eu vou falando de outros conceitos, Perfeito. mas, bom, o primeiro conceito mais importante é o que é quebra demográfica. A demografia é o estudo da quantidade de pessoas e da sociedade no geral, de como se comporta nas questões socioeconômicas uma determinada sociedade, num determinado tempo, numa determinada população. Então, por exemplo, a demografia estuda a variação de renda, estuda a variação de faixa etária com mais relevância numa população, estuda todo esse tipo de tema, né? Envelhecimento da população. Quando você fala relevância, você está falando econômica? Econômica, de quantidade, tudo isso daí faz parte do estudo da demografia. E quando a gente fala, que eu venho falando bastante sobre isso, quando a gente fala sobre envelhecimento da população, não é a questão de quanto os idosos estão vivendo mais. Então, a expectativa de vida era uma na década de 50, é outra hoje. Não é essa a questão. A questão é como um todo, envelhecimento da população é como um todo, tudo que faz parte, não só isso, a quantidade de crianças e jovens que diminuiu proporcionalmente a quantidade de velhos que aumentou. Então, o envelhecimento da população é muito mais um aspecto de qual a porcentagem de pessoas idosas sobre a população total do que quanto tempo esses idosos estão vivendo. Idosos a gente sempre fala 65 anos ou mais. Isso é uma convenção, Regina? Ou é uma... Atualmente, sim, é uma convenção. Se trata idosos como 65 anos ou mais. Existiu um tempo em que se falava idosos 60 anos ou mais, mas na maioria dos países, desde a década de 80, já se fala de 65 anos. Apesar de não ser a idade de aposentadoria em muitos países, na França, por exemplo, a idade de aposentadoria é 67 anos, mas se trata sempre de idosos 65 anos ou mais, como, enfim, um padrão mais universal. Perfeito. Então, isso é o que quer dizer. A quebra demográfica, então, é essa mudança de você ter uma população prioritariamente jovem, principalmente jovem, então, a massa maior da população ser jovem e passar a massa da população ser mais velha. Não quer dizer, se a gente diz que houve uma quebra demográfica no país, não quer dizer que a maioria da população é idosa, mas quer dizer que a massa da população está envelhecida. Existem muitos gráficos que mostram essa quebra demográfica, eu vou mostrar para vocês, sobretudo quando a pirâmide etária já começa a inverter, que é o caso no Brasil atualmente. Você já fala de uma quebra demográfica, mesmo que ela não esteja totalmente invertida. Eu vou mostrar o que é uma pirâmide etária mais para frente, vou mostrar uma pirâmide etária natural, a pirâmide etária atual. Também uma outra coisa importante, muitos dados que eu vou apresentar do Brasil são dados do censo de 2010. No Brasil, teoricamente, a gente tem desde 1870 um censo a cada 10 anos. Em 1880 não teve censo, então seria, digamos, o último grande censo do Império, não teve. E depois de lá para cá a gente vem tendo esses censos. A população no Brasil está por volta aí dos 210, mais ou menos, milhões de habitantes. Então dá para imaginar que o censo é uma coisa muito custosa. O censo de 2010 começou a ser preparado em 2007. Depois, então, é feita uma análise dos municípios, uma análise geral, uma análise de declarações de residência, uma análise de declarações de nascimento, mas o censo não é só isso. Então,
ele começou a ser preparado em 2007. No começo de 2009, se fez digamos, o IBGE chama um pré-censo. Na verdade, é um teste do censo. Eles escolhem um município e nesse município eles fazem como se fosse um microcenso nesse município. É uma coisa complicada. A primeira discussão sobre os censos no Brasil é a escolha desse município para esse pré-censo, porque é com base nisso que você faz uma projeção das duas características do censo. Então, existe muita discussão sobre cada escolha e tudo mais. Só a título de curiosidade, eles escolheram Rio Claro. No censo de 2010 foi escolhido Rio Claro como esse município de pré-censo, porque tinha mais ou menos equilibrado do que eles acreditavam que era a projeção no Brasil, de população que trabalhasse no comércio, na indústria e na agricultura. Não era um município que tinha um peso muito grande de funcionários públicos, porque, por exemplo, se falou um pouco de Campo Grande, só que Campo Grande tem uma massa proporcionalmente muito grande de funcionários públicos, porque tem todo o aparato do estado, do Mato Grosso do Sul e tudo mais. Então, não se falava muito, se excluiu esse município. Eu acompanhei um pouco essa parte, porque eu estava eu estava estudando atuária nesse tempo, então era uma coisa que interessava a gente. E 2007, entre 2006 e 2007, foi o ano que saíram os grandes resultados do censo do ano 2000. No ano 2000 tinha toda a questão, 500 anos do Brasil e ano 2000, virada do milênio, etc. Então se fez um censo muito grande, um censo muito importante e tinha várias e várias variáveis que passaram a ser incluídas. Também passou a ter muito uma moda de inclusão racial, de análise e tudo mais. Então, foi um censo muito grande e esse censo teve grandes projeções e os resultados saíram em 2007, mais ou menos quando começou a se preparar o censo de 2010. Depois de 2010, por causa da crise econômica, também o Brasil teve um pouco essa bagunça, os melhores resultados do censo de 2010 saíram no final do ano passado, então no segundo semestre de 2017, e alguns agora no primeiro semestre de 2018. E já está sendo preparado o censo de 2020. Ou seja, o censo me parece ser um processo bem complexo, bem trincado. O censo é muito complexo porque são aproximadamente umas 30 questões censitárias. Deixa mais um conceito importante explicar. O censo é dividido em duas partes. Então, primeiro é uma parte censitária. Se pergunta para todas as pessoas, em todos os lugares, no Brasil inteiro, algumas questões. Essas partes são as questões censitárias. Então, quantas pessoas moram no lugar, que pessoas contribuem para a renda familiar, que pessoas usufruem dessa renda familiar, anos de estudo, questão homens e mulheres na casa, questão racial, que, bom, desde o censo de 2010 é só uma coisa autodeclarada, né? Sim. Existe só uma questão engraçada. No censo de 2010 existe uma pergunta: qual que é a cor que você se declara? Então tem branco, pardo, preto, tal, indígena. E se você falou e amarelo. Então se você falou branco, pardo, preto ou amarelo, existe a questão seguinte: apesar de você ser dessas cores, você se declara dessas cores, você também se considera indígena? É um pouco maluco isso, eu acho, pelo menos. Nós todos somos indígenas em alguma parte da raiz da nossa linhagem. Então tem um pouco essa... Então você pode se declarar o que você quiser. E aí você, depois, mesmo assim você se considera indígena. E do censo de 2000 para o censo de 2010... a porcentagem de pessoas que se autodeclaravam pretas aumentou 20%. Então, não houve um boom de natalidade,
entre as pessoas que já se declaravam pretas em 2000, mas como agora é uma questão de autodeclaração, então, ainda mais com essa questão de cota e tudo mais, quer dizer, é bonito. Parece que então tem uma distorção completa pelo menos desse dado, né? Então, exatamente, esse que é o ponto. Essa é uma das críticas, são as possíveis distorções da parte censitária mesmo. Muitas coisas as pessoas, porque é obrigatório você responder o censo. Existe uma lei, você pode ser preso se você se recusar a responder o censo. Quer dizer, uma coisa bem democrática. É bem democrático, exatamente. Então existe essa lei, você não pode se recusar a responder o censo. É claro, tem a parte da internet, se você não responder na internet, eles te ligam pedindo para responder na internet, mesmo assim você não responder, eles te ligam perguntando, e se mesmo assim você não responder, vai uma pessoa na sua casa. Se você não atende a pessoa, não responde, você está em casa, você se recusa a responder, mesmo assim, aí eles podem mandar a polícia e você pode ir preso. Ah, tá. Aí eles mandam o rapaz do censo com uniforme cinza, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Eu não sei, acho que eles mandam a polícia lá. Com um bom argumento na cintura, exato, eu acho que você responde. Sim, depois existe uma outra parte, que é a parte amostral. Então, em alguns municípios, 50% das pessoas respondem, em outros 20% das pessoas respondem. Isso é separado pela pela população nesses municípios. Por que é 50, por que é 30? Isso tem uma discussão imensa, uma discussão estatística imensa, de por que essa segregação, por que esses números são meio, entre aspas, mágicos. E é mais ou menos essas pessoas que têm os dados mais abrangentes, então elas respondem um questionário de aproximadamente 150 perguntas, que tem coisas do tipo: quantos banheiros tem na sua casa, quantos banheiros com chuveiro tem na sua casa, quantas televisões tem na sua casa, quantos carros tem na sua casa, você tem geladeira dupla, geladeira simples, você tem freezer. Se discute muito se isso quão relevante seria isso, porque obviamente que isso vai lá em cima, o valor o custo de você ter tudo isso daí planejado, mas é uma coisa que se faz no mundo inteiro, e no Brasil as questões são realmente bem grandes, as questões censitárias são bem grandes. Eu me lembro no censo de 1990, que não foi feito em 1990, foi feito em 1992. Foram na minha casa e a minha casa foi escolhida para ter essa questão, para ter esse negócio amostral. Então eu perguntava: quantos carros você tem, quantas televisões? Aí minha mãe: não, a gente não tem televisão. A mulher do censo: não, é qualquer tipo de televisão. E minha mãe: não, a gente não tem televisão. Ela: mas vocês têm 2 geladeiras, as pessoas com mais de 25 anos têm nível superior, todas as crianças estão matriculadas em escola regular e vocês não têm televisão? Minha mãe falou: olha, a gente não tem televisão. Se você quiser, você pode procurar pela casa. E eu achei muito engraçado, eu lembro da moça sentada na cozinha, na mesa da cozinha com a minha mãe, e ela: bom, se a senhora declara não ter televisão, ela não se convenceu, mas ela escreveu: a proprietária da casa declara não ter televisão. Então ela perguntou milhares de coisas sobre renda familiar, quem contribuía e tal, e ela realmente achou bem complexo o fato da gente não ter uma televisão em casa. Depois ela ainda insistiu, perguntando se a gente tinha videocassete. Não existia DVD ainda, mas ela perguntou: mas videocassete vocês têm? Para que seria utilizar um videocassete? Boa pergunta. Acho que a gente distorceu muito essa questão das televisões em casa com o fato de serem pessoas de autoestudo e não terem televisão. De fato, isso sempre causa muita surpresa nas pessoas. Causa, é muito engraçado. Sempre numa conversa: você não viu? Eu não tenho TV. Mas como que você não tem TV, né? Parece é muito engraçado. Na verdade, se fosse hoje em dia, ela compreenderia a nossa questão da televisão. Porque existe um estudo na região, principalmente no interior do Nordeste, sobre a chegada do sinal de televisão
e a queda da, enfim, da natalidade, a queda da fertilidade. Então, conforme foi chegando a televisão, se via qual que era a prova de que as pessoas assistiam televisão. Então, passou a se ter aqueles nomes que os personagens, os mocinhos e mocinhas das novelas, tinham naquela cidade. Então, de repente, tinha uma explosão de, sei lá, de Isaura numa cidade que nunca tinha tido nenhuma Isaura. E logo em seguida tinha uma diminuição no número de filhos por mulher. Isso é muito interessante. É um estudo relativamente recente. Relativamente, eu digo, ele tem uns 10 anos, mais ou menos. Apesar de ter acontecido, de ser um fenômeno que se observou há aproximadamente 20, 25 anos. Mas é uma coisa que hoje em dia não se fala, mas já existe. Cara, mas é interessante até esse ponto que você está notando aí, porque de fato me parece, você me corrija, mas parece que não tem uma relação direta que dá para estabelecer estatística, né, entre a queda da natalidade e a TV. Mas entre os nomes e a queda da natalidade teria, não é isso? Sim, porque na verdade não existe um gráfico de quando as pessoas passaram a assistir televisão, entendeu? Claro. Então, porque nesses municípios do interior, assim, já tinha luz elétrica, enfim, já existia uma certa possibilidade de se assistir à televisão, de se ver as novelas. Perfeito. Mas as pessoas não assistiam. Qual que é a prova de que você tem de que as pessoas passaram a assistir? Quando os nomes das crianças passaram a ser os nomes das crianças, dos heróis da televisão, dos personagens, entendeu? Não só algumas vezes dos atores, mas principalmente dos personagens. Puxa, muito interessante. E isso sim você consegue relacionar com a queda da fertilidade. Já falei aqui 2 palavras, vou só estabelecer conceitos. Então, a diferença da natalidade, a fertilidade e o número de filhos por casal. Em primeiro lugar, a natalidade. A natalidade é a quantidade absoluta de crianças que nasceu num determinado ano. Você pode dar um exemplo? O que é isso? Então, por exemplo, a maior natalidade no Brasil, a maior taxa de natalidade no Brasil foi no ano de 1984, porque foi o ano em que nasceram mais crianças no Brasil. A taxa de fecundidade é outra história. A taxa de fecundidade é as crianças que nasceram dividido pelo número de mulheres em idade fértil, ou seja, o número de mulheres de 15 a 45 anos. Então, a taxa de fecundidade em 1984 já era de 3,2. A maior taxa de fecundidade que teve no Brasil foi na década de 50, que era de 6,1 filhos por mulher em idade fértil. Por que tem essa diferença? A questão é a seguinte, como você ainda tinha muitas pessoas, muitas mulheres tendo filhos na década de 80, apesar de, em geral, elas terem menos filhos do que as mães delas tiveram na década de 50, a quantidade de crianças que nasciam era maior, certo? Porque elas tinham nascido muitas mulheres na década de 50, então elas tiveram muito mais filhos na década de 80. A taxa de filhos por casal é uma taxa que se começou a analisar há bem menos tempo. Eu vi estudos de comparação de fertilidade e filhos por casal. Eu vi algumas coisas só do Japão. Eu sei que na França se fala um pouco disso, mas é muito confuso por causa da questão da imigração na França. Mas a taxa de filhos por casal você pega casais que estão juntos. Claro que a gente não pode falar só uma questão de casamento, então qualquer união estável, ou pessoas que se declaram vivendo juntas. Você pega as crianças, os filhos, você pega você, casal, que está com esse homem e essa mulher que estão juntos. Quantos filhos vocês tiveram? Tivemos 2 filhos, nós 2 juntos. Você, esse casal aqui, quantos filhos vocês tiveram? Tivemos tantos filhos. Tá, então você tem uma taxa de filhos por casal. O que acontece? Como a nossa população está envelhecendo, claro, existe uma mudança na questão, na
casamentabilidade, na verdade se chama nupciabilidade, essa questão de pessoas que estão casadas ou que se declaram estavelmente unidas, mas conforme a nossa população está envelhecendo, esse número ainda continua grande. Por quê? Porque os meus pais tiveram muitos filhos, mas a geração dos meus pais, em média, teve 2 a 3 filhos. A minha geração, em média, tem 1 filho e meio. Mas os meus pais continuam vivos, então os 3 filhos que eles tiveram naquele tempo ainda continua pesando para o meu 1 filho e meio. Então, conforme você vai distanciando a fertilidade da taxa de filhos por casal, é quando você cria um alerta. Ou seja, apesar de a população ainda estar bem, ainda estar jovem, presta atenção porque no futuro vai vir o problema. Bom, Regina, aí entramos então na questão do envelhecimento, né? Sim. Que parece ser um problema aí no futuro, talvez nem tão próximo, mas que nos espera aí de qualquer forma, né? Sim, existem já muitos gráficos sobre isso, né? Os meus gráficos, de forma geral, que eu vou mostrar aqui, são do IBGE, então são as fontes oficiais. Esse primeiro gráfico aqui, ele está mostrando a porcentagem da população. Então, essa linha vermelha que está em cima é o que eles chamam de crianças e adolescentes. É um pouco diferente da taxa de crianças que se fala, mas é de 0 a 24 anos. Então, apesar de alguns deles serem população economicamente ativa, não se considera. E essa parte de baixo, que é a parte verde, que é mais de 60 anos, que nem eu falei, eu até comentei, nem sempre se usa 65 anos, apesar de ser o dado oficial. O IBGE adora fazer isso, adora usar números não oficiais, mas nem sempre se usa, mas nesse caso aqui é 60 anos ou mais. Então, isso daqui são só alguns dados de 2004 a 2009. Do IBGE. Isso do IBGE. Então, você vê que a população de 0 a 24 anos passou de 46%, que era em 2004, para 41,6% em 2009. Essa é uma mudança muito brusca. O Brasil vai ter um problema muito inesperado, porque a mudança no Brasil é realmente muito brusca. E os idosos passaram de 9,7% para 11,3%. Essa outra tabelinha aqui, agora ela não é em porcentagem, ela é em quantidade mesmo. Regina, só desculpa, só para a gente entender um pouco melhor, por que você chama de uma mudança muito brusca? Você que entende bem desses dados aí. Tá. E não seria uma mudança, por exemplo, normal, que poderia ser considerada uma coisa, mesmo que pontual, uma coisa mais normal. Você está dizendo que é uma ruptura praticamente. Mesmo. Sim, é uma ruptura. Como a gente está... A França é um país muito parâmetro para isso. Porque o primeira menção de uma diminuição da natalidade na França é de 1865. Então, é um século antes da mudança no Brasil. E de 1865 a 1980, então são 120 anos, mais ou menos, a população idosa passou de 7% para 14%. Essa porcentagem, então essa dobrou a população idosa. Essa mesma proporção no Brasil vai ser em 25 anos. Então, as projeções dizem que é entre 2011 e 2036. Então, o que na França foi acontecendo em 120 anos, no Brasil vai acontecer em menos de 25 anos. Ou seja, na França, que é o exemplo que você está usando, apesar de ter chegado nesses percentuais, foi uma coisa muito gradativa, né? Foi se diluindo no tempo, enquanto no Brasil isso está acontecendo num período extremamente curto, né? Sim. Eu vou mostrar aqui, agora esse gráfico aqui, são as pirâmides etárias no Brasil. Se vocês olharem aqui nesse o primeiro desenho, essa primeira triangulinho, é a pirâmide de 1950.
Então, é uma pirâmide que se chama de pirâmide natural, ou seja, não existe massivamente na população, pelo menos, não existe nenhum tipo de controle de natalidade. A segunda piramidezinha é a de 1975. Então, vocês estão vendo aqui, 1975, a gente já vê um encolhimento da base, ou seja, as pessoas já passaram a ter menos filhos do que naturalmente. Mas você ainda pode dizer que é um país jovem, porque a base é bem maior do que o topo da pirâmide. O terceiro já pula para 2000. Então, se vocês podem ver aqui nesse terceiro, apesar da parte central aqui da pirâmide ser maior, ela é maior, a base, os grafiquinhos de base, as linhas de base já estão menores do que as linhas de cima. Só um detalhe, cada linha dessa daqui são 5 anos, ou seja, então a primeira linha são pessoas de 0 a 5 anos, a segunda linha são pessoas de 5 a 10 anos e assim por diante até as pessoas de 85 a 90 anos e tudo mais. O lado direito, o lado clarinho são as mulheres, o lado esquerdo, que é o escuro, são os homens. Depois a gente tem projeções para 2025 e 2050. Aqui fica bem claro essa questão que eu falei da quebra demográfica. Então, já na pirâmide de 2000, vocês já vendo que essa parte de baixo está menor do que a parte de cima. Então, apesar do Brasil ser um país jovem, a gente já pode falar de quebra demográfica aqui, porque essas duas linhas de baixo já estão bem menores do que as linhas de cima. Então, visivelmente menores. Então, a próxima é 2025, em que a parte de cima está só ligeiramente afunilada. E essa última também, a projeção de 2050 para 2050, em que você tem quase um quadrado. Ou seja, realmente a conformação mudou. Em 100 anos você passou de uma pirâmide natural para uma pirâmide que já não se sustenta aí nem economicamente, nem muito menos demograficamente. Agora, esse outro gráfico aqui é um gráfico da França. Tem, então, de 1914 até 2014, de 20 em 20 anos. Então, vocês já podem ver que aqui, em 1914, já não tinha, já não era uma pirâmide natural como aquela que eu mostrei no Brasil em 1950. Então, em 1914, a França já tinha essa diminuição da população, já tinha esse controle da natalidade. O número seguinte, o desenho seguinte é em 1934. Só um detalhe aqui, vocês estão vendo essas duas entradinhas que tem nas laterais aqui, um pouco para cima? Porque essas entradinhas aqui são o reflexo da guerra. Perdão, o reflexo principal da guerra não é a questão das pessoas que morreram. As pessoas que morreram estão aqui nesse canto esquerdo, um pouco mais para cima, os homens que morreram, né? Mas vocês estão vendo que foram 4 anos em que simplesmente deixou de nascer gente. Então tem uma diminuição muito grande nas taxas de natalidade. Isso daí vai levando para cima, conforme vai passando. Da ausência dos homens, seria isso? Isso, da ausência dos homens, da ausência de, enfim, de condições estáveis de sobrevivência. Perfeito. As pessoas estavam lutando muito pela sobrevivência, o país estava um caos. Foram 4 anos de caos na França, digamos uns 6 anos de caos, na verdade, porque até que ele começasse a se recuperar da guerra. Então é isso que a gente vê muito fortemente nesse pedaço. E até 2014, que é essa última aqui da França, que não tem nenhuma projeção, né? São sempre dados reais, em que a população a pirâmide está quadrada. E é uma pirâmide que já mais do que quadrada, ela já está com a base bem menor do que a parte de cima. Ou seja, a França já tem um problema demográfico muito sério. Só a título de ilustração, sem entrar muito em detalhes,
Aqui esse outro gráfico é da variação em Portugal, são as pirâmides demográficas em Portugal. Então, em 1960 já tinha um controle de natalidade, essa é a primeira. E a última que a gente vê é uma projeção para 2025. Então, como Portugal mudou muito mais rápido que a França, vocês veem realmente essa pirâmide invertida. E hoje em dia é o que se diz que vai acontecer no Brasil. Não vai ser aquele quadrado, que nem eu tinha mostrado, mas vai ser essa pirâmide invertida, porque a natalidade está diminuindo muito e então, a proporção de pessoas idosas está aumentando. Esse gráfico aqui, essa tabelinha aqui, mostra que o número de crianças está diminuindo e o número de idosos está aumentando. Então, tem o dado censitário de 2015, né? Só uma pausa, dado censitário não necessariamente é do censo. É simplesmente um dado em números absolutos estudado, não é uma estatística que se perguntou para algumas pessoas e extrapola para o Brasil inteiro. É um dado realmente de números reais. Então, em 2015, a gente tinha quase 48 milhões de crianças, 14 anos ou menos, e 24,3 milhões de idosos, então 60 anos ou mais. Em 2100 se estima que tenha 27,5 milhões de crianças, ou seja, vai diminuir muito o número de crianças para 77,8 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, essas crianças vão estar garantindo, entre aspas, um futuro para cada uma vai ter que cuidar de quase 3 vezes a quantidade dela mesma de idosos. Agora, Regina, uma pergunta, porque quando você fala desse gráfico, achei que uma coisa interessante, porque tanto as crianças, até acho que uma determinada idade aí, né, você até poderia precisar, quanto os mais velhos, os idosos, eles não estão numa idade ativa economicamente, não é isso? Porque as crianças acho que começam a trabalhar, pelo menos aqui no Brasil, né, lá depois dos seus 18 anos, né, 16, 18 anos. Então, e o velho estará aposentado, né, ele estará parando as suas atividades econômicas. Então, nós temos um grupo que vai garantir outro que também não estará numa vida ativa, não é assim que mais ou menos acontece? Sim, na verdade, isso daí é outro dado que eles chamam... são 2 dados aqui importantes para a gente analisar. Um deles, o principal, que é exatamente isso que você está falando, chama razão de suporte. A razão de suporte potencial, esse é o nome exato dessa métrica. Então, é o número de adultos dividido pelo número de idosos. Então, adultos de 20 até 64 anos, dividido pelo número de idosos, que são as pessoas 65 anos acima. A razão de suporte não leva em conta a população economicamente ativa. A razão de suporte é uma questão de... razão de suporte potencial, né? É uma questão, por isso chama potencial, é uma questão de idade. Nem todos os adultos fazem parte da população economicamente ativa. Então, por exemplo, uma pessoa que só estuda, não ganha nada por isso, ela não faz parte da população economicamente ativa. Ou uma pessoa que estuda e ganha bolsa de estudos, não faz parte da população economicamente ativa. Também uma pessoa que não está procurando emprego, não faz parte da população economicamente ativa. Então, uma dona de casa que não pretende entrar no mercado de trabalho, ela não faz parte da população economicamente ativa. Mesmo que ela venda bolo para as amigas ou ela, sei lá, faça algum tipo de atividade de complementação de renda, se isso daí se ela não é nenhuma empresária, nem uma funcionária, nem empregada de ninguém, ela não faz parte da população economicamente ativa. Então, a razão de suporte potencial é um dado controverso, mas é um dado
puro da economia, um dado que não entra uma questão econômica, aí não entra uma questão de interesses econômicos, não entra uma questão de cultura de trabalho e tudo mais. É realmente uma questão puramente etária. Então, a razão de suporte no Brasil em 1950 era 15,3. Então, para cada velho, tinha 15,3 adultos, de 20 a 64 anos. Puxa, muito interessante isso. Em 2000, atualmente, esse valor está coisa de por volta de uns 10, um pouco menos, uns 8,5 adultos para cada idoso. Olha, aqui tem um gráfico dessa porcentagem em relação ao mundo. Então, o vermelhinho é o Brasil, esse azulzinho é o mundo. Então, a gente passou de 15,3, atualmente a gente está por volta de 9, 8 e pouquinho, de acordo com o ano, com as projeções. E a projeção é que em 2100 a gente vai ter 1,4 adultos para cada idoso. Ou seja, entre 20 e 64 anos, você vai ter, a cada 3 pessoas, você vai ter 2 idosos. Então, sei lá, o pai, a mãe e o filho tem 22, o pai e a mãe tem 50, mais ou menos, eles estão sustentando 2 idosos, tá certo? Então, isso daí claramente é uma coisa insustentável, porque não só eles vão estar se mantendo, eles vão estar mantendo possíveis crianças, possíveis filhos, como eles vão estar mantendo idosos, que na maior parte das vezes não são parentes deles. Porque, enfim, você sustentar, você cuidar do seu pai é uma coisa, mas você cuidar sei lá, da pessoa que você nem conhece, que, sei lá, você está sustentando realmente com o INSS, é uma coisa que não dá. Uma coisa que não vai ter uma manutenção do INSS. Ou de qualquer programa de previdência, basicamente. Claro, ou seja, então essas políticas de natalidade, o que elas causam mesmo, além do problema moral, problema na alma das pessoas, vai causar um sério dano econômico. Sim, a gente está caminhando para um colapso. A gente está caminhando para um colapso. E em paralelo a isso, existe o índice de envelhecimento, que é essa questão de idosos em comparação às crianças e adolescentes. Isso é muito mais usado, esse dado de idosos em comparação às crianças e adolescentes, do que a questão da razão de suporte. Mesmo porque a razão de suporte começou a ser analisada muito mais recentemente, começou a se falar muito mais recentemente dela. Esse gráfico aqui também é a mesma coisa, o vermelhinho é o Brasil, o azulzinho é o mundo. Então, em 1950, nós tínhamos 7,2 idosos para cada 100 crianças. Isso é mais ou menos natural. Pode-se dizer que até 20 idosos para cada... Se diz que até 20 idosos para cada 100 crianças é uma população sustentável. Não é muito sustentável, mas enfim, é o que se diz. E em 1950, no mundo, a gente tinha quase 12 idosos para cada 100 crianças. Porque o mundo, de forma geral, já estava envelhecendo mais. No Brasil, em 2010, então isso são dados baseados no censo de 2010. Então, olha, que a gente passou para 27 idosos para cada 100 crianças. Que a gente está mais ou menos igualado com o resto do mundo. A gente está mais ou menos igual ao resto do mundo. Em 2100, a projeção é que tenham 111 idosos para cada 100 crianças. Ou seja, a gente vai ter mais idosos do que crianças. Existem muitas análises, principalmente no Japão, que eles já têm esse problema muito forte. Eles não sabem como resolver. O Japão é um país assim meio que assim um campo de análise muito importante,
porque é um país muito rico, eles não têm nenhum problema econômico, financeiro, não tem pobreza na população. Eles têm uma população, a esmagadora maioria é altamente escolarizada. Eles não aceitam a imigração, então a imigração, existem muitos imigrantes lá, mas eles não são considerados como japoneses, então eles não são vistos no cálculo. E se começou a perceber que no Japão, apesar deles terem muito dinheiro, o consumo está caindo muito. Porque existe um sentimento de desesperança de por que eu vou comprar um computador, por que eu vou trabalhar mais, que está crescendo muito. Então, por isso que o Japão começou a ter muito mais dados, muito mais análises. Teve uma declaração polêmica do ministro da Economia no Japão que dizia: o problema são os idosos, a gente precisa se livrar desse monte de velhos. Claro, ficou muito mal, é um absurdo, ele teve que se retratar, pediu demissão e tudo mais. Mas, de uma certa forma, é verdade, o problema são os idosos. E não precisa se livrar daquele monte de velhos, basta aumentar a quantidade de crianças. Se aumentar a quantidade de crianças, você diminui a proporção de idosos na população. Claro, esse ódio aos idosos, ele também está ligado à baixa natalidade, porque os idosos vão se tornando ao longo do tempo, né, um peso para aqueles que têm que sustentar, às vezes, uma pessoa que é desconhecida. Antes, se tinha a família que sustentava isso, sustentava a família numerosa, né, todos dividiam aquele idoso, então ele nunca era um peso. Hoje não, hoje ele se torna um peso e um peso econômico para o país inteiro, inclusive. E isso, assim, é uma análise totalmente minha, mas os mesmos idosos que foram egoístas o suficiente para dizer: eu não vou ter mais um filho porque isso vai prejudicar o meu estilo de vida. Vai prejudicar a praia, né? Vai prejudicar a minha viagem, vai prejudicar. Esses mesmos idosos são os idosos que não vão ter quem sustentá-los. Então, essa mesma amargura que eles tinham quando eles eram novos, eles vão levar para quando eles não tiverem alguém que cuide deles. Claro. Porque, ainda que eles tenham dinheiro, conforme você vai diminuindo a quantidade de pessoas jovens na população, eles não vão ter como pagar uma enfermeira o tempo inteiro para ficar com eles. Então, na França... Não saber se vai ter uma enfermeira disponível. Exato. Né? Porque... Na França teve um ano, uma década atrás, mais ou menos, eu creio que foi por volta de 2008, 2009, em que, talvez um pouco antes, enfim, aí pelo ano 2000, entre 2000 e 2010, teve um ano que teve um calor muito forte. Então foi um verão especialmente forte. A quantidade de idosos que se encontrou morto em casa por causa de calor, ou porque morreram de calor, ou porque estavam, enfim, não saíam mais de casa com medo do calor, foi muito grande, mas assim, muito grande a ponto de chegar a milhares de pessoas encontradas mortas há vários dias, porque eram gente que não tinha família, ninguém ia visitar, ou os vizinhos eram tão velhos quanto, então às vezes morriam também, ou não se tinha mais esse contato. Ou seja, a população em si estava caindo de velha, estava ficando velha, estava morrendo de velho enquanto população. Então, e André, uma das coisas assim que mais chocou o mundo e a França e tudo mais nesse momento foi que, depois de todas aquelas pessoas mortas, se deixou elas ali no necrotério, sei lá, durante um mês, pelo menos um mês, tentando procurar familiares, que os familiares fossem atrás e reconhecessem, né, o parente. E depois de um mês, ainda tinham 50 pessoas que tinham ficado lá, que não existia absolutamente ninguém para reclamar o corpo, para identificar, nem nada. Então, se fez um enterro coletivo, um enterro todo bonito, foi o presidente da República e tudo mais, mas elas não tinham parentes e não eram indigentes. Eram pessoas que moravam em casa, pessoas capazes de, enfim, pessoas que se sustentavam. Mas realmente elas não tinham parente, não tinham ninguém mais que pudesse chegar e falar:
esse é meu conhecido, esse é meu parente, vou enterrar ele em tal túmulo ou alguma coisa do tipo. Não tinha quem se responsabilizasse mesmo. Realmente essa cena impressiona muito, né? E se você estabelecer que a causa disso é o planejamento familiar, essas ideias contra o que sempre a igreja ensinou, né? Que é ter os filhos que Deus nos manda, né? Fica claro o quanto essas leis, o estímulo que muitas vezes a mídia, até mesmo os ambientes educacionais oferecem, né, para os jovens, né, o quanto isso no futuro se mostra sombrio e mal, né? Sim, é uma destruição da família mesmo como instituição. Então, o pai, a mãe não tem os filhos. Depois, então, um ou outro filho que eles tenham cresceu nessa visão do egoísmo. Ele cresceu vendo e ouvindo o pai dizer: eu só tive 2 porque eu quero dar tudo, ou eu só tive 2 porque senão eu não vou conseguir ter uma casa. Então, a criança é criada naquela mentalidade. Quando ela tem autonomia para se virar, para ganhar seu próprio dinheiro, ela não quer mais saber dos pais. Porque os pais, ela percebe que em algum momento do tempo os pais vão precisar dela. Então, ela simplesmente abandona os pais. Depois, ela vai falar: nossa, mas se meu pai teve 2, por que eu vou ter 2 também? Meu pai teve 2 e não podia viajar todo ano, viajava uma vez a cada 2 anos. Eu vou ter um só que eu viajo todo ano. E a próxima geração, aquele filho único lá, vai falar: para que eu vou ter filho? Eu não vou ter filho nenhum, porque senão eu vou ter que cuidar dele, eu vou ter que ficar em casa, meus amigos vão sair, eu não vou poder sair junto porque tem a criança lá que está doente. Imagina um dia que eu tiver que levar no hospital, credo, que história é essa? Então isso é uma destruição da família mesmo. A família foi deixando de existir. Muito triste. E, bom, esses 2 gráficos aqui, esse daqui é a taxa de fecundidade. Tá vendo aqui no Brasil, ela foi caindo. Essa linha laranja aqui é a taxa de reposição. Então, quando eu estava nesse meio, quando eu estava na faculdade e tudo mais, o último censo era o censo de 2000. Estavam saindo naquele tempo os primeiros resultados, depois foram saindo os resultados ao longo do tempo. E se tinha uma grande euforia, porque a gente estava com a média brasileira, era 2,3 filhos por casal. Olhem, pessoas, nós estamos na taxa de reposição. Então era, digamos, o ideal, a gente vivia num mundo ideal, maravilhoso. Só que quando apareceram os primeiros dados do censo de 2010, se teve um choque, porque no censo de 2010 já tinha caído de 2,3 filhos por mulher para 1,8 filhos por mulher. Então a taxa de fecundidade já tinha caído e 1,8 já não tem reposição. Vocês estão vendo aqui, o que se diz modernamente é que a taxa de reposição é 2,1. A reposição tem que ser a taxa de fecundidade 2,1. Menos que isso, não existe reposição. E a gente já diz de 1,5, são as projeções que realmente se dizem que vão se confirmar agora no censo de 2020. O resultado disso foi caindo a taxa de fecundidade, que foi fazendo a taxa de natalidade cair. Então, a taxa de natalidade desde 1984 está caindo. E, então, o crescimento da população brasileira está diminuindo. E todas as projeções afirmam, as mais conservadoras falam em 2050, mas o que se acredita mais é que a partir de 2030 a população brasileira vai atingir por volta dos 230 milhões de pessoas e daí ela começa a diminuir. Isso não é um choque. A Rússia já perde por volta de 200 mil pessoas por ano. A França já perde população. Muitos países já vêm perdendo população, mas não se acreditava que esse problema chegaria tão rapidamente ao Brasil. E é claro, chegou o egoísmo, chegou a novela onde se incentiva a diminuição dos filhos, se incentiva a queda da fecundidade e vai chegar. Então, acredita-se que a partir de 2030 a população vai começar a diminuir.
Isso cria um negócio, agora entrando bem em economia, uma coisa que eles chamam de bônus demográfico ou janela de oportunidade. Os economistas adoram esse termo janela de oportunidade, porque parece uma coisa, nossa, super boa, né? Nossa, que lindo! E essa janela de oportunidade é uma coisa que a minha geração deveria realmente odiar. Porque o que é essa janela de oportunidade? É o ano em que a gente vai ter a maior porcentagem da população economicamente ativa. Ou seja, a gente precisa pegar essa população que está nessa maior porcentagem, então esse monte de gente, que é a década de 80, e dizer, trabalhem muito, porque o futuro do Brasil para os próximos N anos imprevisível vai depender do que vocês estiverem trabalhando. Ou seja, não só eu vou sustentar as pessoas que são 30, 40 anos mais velhas que eu, como eu também vou me sustentar, e é possível que eu sustente os meus filhos também. Então, esse pessoal da década de 80 devia odiar esse termo janela de oportunidade. É uma enganação com a gente. Só uma questão aqui. Entre 2001 e 2013, a população em idade ativa passou de 65% para quase 69%. Então, tá vendo? Teve esse aumento, ou seja, foi essas pessoas da década de 80 que começaram a entrar na população em idade ativa e começaram a contribuir para isso, né? Qual que foi o problema? O problema é que em 2000 a gente se acreditava que essa janela de oportunidade ia durar até 2030, presumivelmente até 2040, só que com a crise e tudo mais, isso daí quebrou no meio. Então, até 2005, na verdade até 2009 teve um crescimento da população economicamente ativa e entre 2011 e 2013, são os dados mais confiáveis que a gente tem, né? Começou a cair a porcentagem da população economicamente ativa na população. Veja bem, não é a população em idade ativa. A população em idade ativa são as pessoas entre 20 e 65 anos. É a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que trabalham ou estão procurando emprego. E o que se observou bastante teve a crise. 2013 foi o ano em que começou uma parte da crise. É claro, ela foi se agravando em 2014, 2015, mas nesse tempo já se falava de desemprego, aumento de desemprego, mas na realidade a culpa, entre aspas, foi das mulheres. Porque muitas mulheres simplesmente saíram do mercado de trabalho. Então, mulheres que a taxa de atividade feminina, ou seja, a porcentagem de mulheres na população economicamente ativa sobre a população total de mulheres, estava em 51,4% em 2009 e em 2013 ela passou para 48,5%. Então, tem uma diminuição aí bem considerável, principalmente se a gente parar para pensar que não são todas as mulheres que estão na idade ativa. Então, a diminuição de mulheres na população economicamente ativa diminuiu, caiu bastante e consideravelmente. E não é causa do desemprego. Todo mundo fala, o desemprego, as mulheres são mais afetadas. Essa é uma questão agora que você nos coloca que é realmente curiosa, né? Porque hoje se fala tanto daquele, até usando aquele termo meio cafona, né? Empoderamento das mulheres, aquela coisa toda, né? E o que se vê de fato pela estatística aí, oficial inclusive, né? É que há uma saída, né? Uma migração das mulheres do mercado de trabalho. Pois é. As mulheres não estão querendo mais ter patrão, é isso? Não, pois é. Não só a saída delas, porque assim, por exemplo, em 2002, mais ou menos,
teve a criação daquela empresa, daquela forma de microempresário individual. Então, de lá para cá, se criaram muitas empresas, essas microempresas mesmo. E mais de 60% são mulheres. Mais de 60% dos microempresários individuais são mulheres. Então, não é só uma questão de que elas querem sair do mercado de trabalho. Elas não querem mais trabalhar realmente. Ter um trabalho remunerado. Ganhar, contribuir e tudo mais. Interessante isso. E existe um estudo também no Japão, mas eu já vi esse estudo falando do Brasil, como, enfim, são coisas bem recentes, são coisas relacionadas bem ao censo às grandes respostas do censo de 2010. Então está começando a se falar disso agora, que o que todo mundo sempre dizia, as mulheres deixaram de ter filhos porque elas começaram a trabalhar. E o que se vê não é isso. As mulheres deixaram de ter filhos e as mulheres começaram a trabalhar. A gente tem essa visão um pouco distorcida no Brasil, porque isso aconteceu mais ou menos na mesma época. Então, as mulheres passaram a trabalhar por volta da década de 60, que foi quando começou a ter a diminuição na taxa de fecundidade, a diminuição nos filhos. Ou seja, os dados ficam meio sobrepostos aí. Exato, os dados no Brasil estão meio sobrepostos. Mas o que tem se observado é que são coisas separadas. Porque não só no Brasil, mas de forma geral, quando um país começa a enriquecer ou quando, ou de acordo com várias outras variáveis, várias coisas, assim, vários detalhes, as mulheres têm saído do mercado de trabalho e mesmo assim a fecundidade continua caindo ou continua baixa. Ou seja, o que elas adotaram foi um princípio. E exato. Não propriamente aquela análise marxista totalmente equivocada de que tudo dinheiro, é a questão do trabalho, dinheiro. Inclusive, isso tem causado um impacto. Na Itália, por exemplo, existe um incentivo muito grande. A Itália já há mais de uma década, há mais de 2 décadas, na verdade, não tem a taxa de fecundidade está abaixo da taxa de reposição. Em 2008 se falava de 0,8 filhos por mulher em idade fértil, isso é absurdamente baixo. Mas então o que se criou? Se criaram programas em que uma mulher, para ficar em casa com o filho, então ela ganhava. Então primeiro se falou de 800 euros, 1.000 euros, 1.200 euros, até que se chegou atualmente, as últimas coisas que eu vi eram 1.200 euros para o primeiro filho, de 0 a 18 anos, se a mãe ficasse em casa, ou seja, não tivesse mais um trabalho remunerado. 2.000 euros para cada um dos próximos filhos. Então, se ela tivesse 3 filhos, ela ganharia 1.200 euros do primeiro filho até ele fazer 18 anos, 2.000 euros desde que nasceu o segundo filho até ele fazer 18 anos, mais 2.000 euros para o terceiro filho até ele fazer 18 anos. Ou seja, um bom negócio é se ter casar filho e ter uma família numerosa. Exato! País, né? Imagina quanto dinheiro. Quer dizer, a melhor empresa que você pode criar. Que você pode criar é vários filhos, a mãe ficando em casa. Se falava de coisas do governo e que o governo ia vigiar se a mãe estava mesmo em casa com os filhos ou se ela estava fingindo e estava trabalhando. E isso daí se revelou totalmente infrutífero. As taxas continuaram caindo, as pessoas continuam não tendo filhos. Se falava em 2010, se falava de uma cidade em que tinha 2.000 habitantes, tinha uma menina de 4 anos e um garoto de 16 anos. E só, não tinha mais ninguém, não tinha mais nenhuma criança, não tinha mais adolescentes, não tinha mais. Todos os outros eram pessoas acima dos 20 anos. Então, não teve fruto. Exatamente por isso, porque não é uma questão de, a mulher precisa trabalhar, então ela não vai ter filhos. É um princípio ideológico que se colocou, não tenha filhos. As pessoas adotaram esse princípio e isso independe da economia, independe de quanto eles estão ganhando, independe de tudo. A questão é,
não vamos ter filhos porque nós não queremos filhos. Claro, ou seja, uma vez se adotando um princípio ruim, esse princípio sendo assimilado, ele vai gerar, no fundo, ou mais para frente, as consequências. Sim, exatamente. O que ele vai fazer é trazer, as pessoas, de uma certa forma, tendo esses princípios na sociedade, elas vão levar até as últimas consequências mesmo. Claro, e não é uma questão econômica, ou seja, você tem um efeito econômico extremamente ruim, mas a causa disso tudo não é um econômica, princípio que não tem nada a ver com a economia. Não tem nada a ver, que é o que a gente sempre diz, no fundo, né? O que a gente sempre diz foi, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de princípio, é uma questão de inversão de valores. A gente passou de ver um valor na família e passou a ver um valor exclusivamente no conforto. Foi realmente uma inversão de valores. Não foi o que se dizia, os traumas da guerra, ou uma população pobre, necessidade de melhora de vida. Não é isso, é realmente um princípio. É a hora que a Europa deixou a igreja de lado, né? A hora que a igreja saiu e parou de pregar aquelas verdades imutáveis e se deu muito espaço para que essas ideologias entrassem, agora os frutos estão aparecendo. Sim, na hora que a gente parou de pensar no que Deus diz sobre no que Deus diz sobre ide multiplicai-vos, a gente realmente perdeu tudo e perdeu essa noção social que a gente tinha. Bom, agora só entrando realmente na minha maior especialidade, que é essa questão da previdência. Existem 3 formas de fundos previdenciários. Claro, aqui eu estou falando sobre uma previdência de um modo global. Não é só uma questão de como acontece no Brasil, os dados específicos do Brasil. Aqui são as formas de pensar numa previdência. Então, existem uma forma de repartição pura, uma forma de repartição, assim, digamos, mista e a forma de capitalização. Então, primeiro, o que é a forma de repartição? A repartição pura é basicamente uma família. Então, o que as pessoas que trabalham estão ganhando vai sustentar as pessoas velhas que já se aposentaram, certo? Então, não se fala em investimentos, não se fala nada disso. Então, eu estou ganhando, estou trabalhando, estou ganhando. Meu pai está trabalhando, está ganhando. Esse dinheiro, uma parte do nosso salário, vai para comprar remédio para minha avó, vai para ter um lugar para ela morar, vai para dar comida para ela e tudo mais. Quando meu pai deixar de trabalhar, o meu dinheiro vai sustentá-lo. Isso daí é só uma ideia, não necessariamente é o que aconteça, mesmo que ele... Tudo bem, hoje em dia existe essa questão de mas cada um tem a sua aposentadoria. É uma ideia. Se a gente não existisse a aposentadoria, seria isso que aconteceria. Então, a família é um sistema de repartição simples. Depois, esse sistema, um sistema de capitalização, que é o sistema totalmente oposto, é o que se diz que deveria ter em seu sistema do governo. É muito controverso. Eu mesma, tendo estudado, não acredito nisso, mas seria um sistema do solteirão. Então, o que o solteirão faz? Ele pega e ele junta dinheiro, o que ele juntar é aquilo que vai dar para a aposentadoria dele. Então, ele vai investindo ao longo da vida e é só aquilo. Ele comprou uma casa e para alugar, essa casa foi invadida, ele vai passar fome. Então, ele investiu num fundo, a economia está ruim, vai passar fome. E isso é o sistema de capitalização. Ele seria, digamos, totalmente justo com quem trabalha. Quem trabalha não tem nada a ver com os idosos. E os idosos é cada um por si. Então, se você poupou bem, você recebe bem. Se não poupou, você passa fome. Ele é justo com quem está trabalhando. E existe o regime, então, essa capitalização meio mista, regime de repartição assim meio mista, uma repartição modificada, que é um sistema, enfim, de uma sociedade maior.
Então, o que acontece? Era o sistema dos fundos de pensão, é mais ou menos o sistema dos fundos de pensão empresarial. Na minha visão, é o que funcionaria, teoricamente, seria um sistema, se a gente fosse pensar numa questão de previdência múltipla, seria mais ou menos esse sistema que funcionaria. Então, o que eu estou ganhando é o dinheiro para a gente investir e o lucro atual desse investimento vai para os idosos. Então, por exemplo, quem é mais velho lembra desses condomínios de API, de APTEC, eram esses fundos de pensão por classe, então classe dos industriais, classe dos técnicos, classe dos bancários. Eles pegaram o dinheiro de quem estava contribuindo, construíram os prédios, alugavam esses apartamentos e esse aluguel ia para os idosos daquela classe que já estavam se aposentando. Então, você dividia mais ou menos as responsabilidades. Você tinha uma responsabilidade não só, você tinha responsabilidade sobre quem estava trabalhando, mas não era só isso, entendeu? Você estava garantindo para essas pessoas alguma coisa no futuro e o que os idosos ganhavam tinha a ver com o que estava sendo arrecadado. Não era como o regime de repartição puro, que não importa o que eu ganhei, aquele idoso é prioritário para ser sustentado. É claro que, enfim, se a gente pensar numa família, não dá para comprar leite para todo mundo. A gente dá o leite principalmente para as crianças e para os velhos. Então, as pessoas em idade ativa estão dispostas a sofrer mais e não, é um modo natural da vida. Claro. Elas abrem mão de mais coisas. Mas por que eu vou abrir mão de, em vez de 20% do meu salário, 25% do meu salário para um velho que eu nem conheço? Porque eu já estou abrindo mão de um dinheiro que eu poderia estar gastando, que eu poderia sair para jantar, para comprar uma coisa para minha avó ou para o meu pai no futuro. E além disso, então, eu estou abrindo mão para um velho que eu nem conheço, para um velho que não tem um filho, que não teve um filho, que não sustentou um filho quando era novo, para sustentar ele, para ajudar ele agora. Por que eu tenho que ajudar esse velho? E isso gerou no Brasil um desgosto, uma revolta. Então, esse é um dos problemas, eu vou daqui a pouco tratar um pouco melhor, mas esse é um dos problemas, a gente deixou de acreditar na Previdência. A minha avó, ela era uma pessoa assim, muito ativa na década de 50, mais ou menos, ela se metia em tudo quanto era política e projetos sociais e tudo mais, ela era muito católica, mas ela tinha uma participação sim, relativamente importante na sociedade. Ela fez parte dos festejos do 4º centenário de São Paulo. Ela era uma pessoa realmente ativa. E ela tentou convencer a minha mãe, quando parou de trabalhar, a continuar contribuindo para a Previdência. Porque as pessoas naquela época acreditavam que a Previdência era uma coisa importante. A minha mãe não contribuía. Mas o meu pai que trabalhava, bom, tudo bem, né? Previdência, vamos lá, vamos dar uma contribuída. Agora, eu não só não contribuo, como tudo o que eu posso fazer, eu faço para não contribuir, para ajudar as outras pessoas a não contribuírem. Ou seja, não só a gente está diminuindo a porcentagem de pessoas, a quantidade mesmo de pessoas que contribuem, como essas pessoas não estão mais querendo contribuir. Ou seja, hoje ele é um grande motor de insatisfação das pessoas quererem cada vez mais se afastarem, e gera também um egoísmo, acho que talvez até muito mais acentuado se tivesse esse tipo de sistema. Claro, porque se eu não me dou ao trabalho de ter um filho, porque vai dar muito gasto. Imagine sustentar alguém. Por que eu vou sustentar um velho? É verdade. Ainda mais um velho que eu não conheço. Por quê? Então, existe um ditado que diz que uma casa cheia de criança é uma casa cheia de esperança. Porque é uma casa onde a gente vê um futuro. Um país em que a gente já não tem criança, a quantidade de crianças está diminuindo, é um país que não tem mais esperança. Porque é um país que não tem futuro. Quem vai ser a pessoa jovem que vai estar dando aula
no meu lugar daqui a 40 anos. Quando eu estiver querendo só assistir ou quando eu estiver precisando de alguém que me ajude a pagar um remédio ou a pagar um aluguel. Claro. Né? Isso daí é realmente um problema. Bom, então eu acabei de falar um dos problemas do Brasil, né? Existe um outro problema bem grave no Brasil, que é que a carteira é muito grande e muito heterogênea. O que é carteira, Regina? Então, o que é carteira? A carteira é a quantidade de pessoas que estão incluídas naquela coisa, naquele sistema, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente faz o seguro de carro, a nossa seguradora, não é que todos os seguros de carro vão para todos os lugares. A nossa seguradora tem carteiras de seguros. Então, ela pega pessoas mais ou menos iguais, ou com estilos de vida mais ou menos parecidos, com carros mais ou menos parecidos, e ela inclui essas pessoas no que se chama de carteira. Então, a minha carteira de seguro de carro não tem nenhum rapaz com menos de 25 anos, porque a gente tem costumes muito diferentes. O risco de eu bater o carro é muito diferente do risco de um garoto com menos de 25 anos bater o carro. Claro. Então, isso daí é uma coisa, digamos, atuarialmente já conhecida, estabelecida, não é uma questão, não é uma discussão. As carteiras precisam ser homogêneas. Porque se elas precisam ter uma certa heterogeneidade, uma certa diversificação, mas de forma geral elas precisam ser homogêneas, senão você não consegue analisar. E no Brasil a gente tem carteiras muito heterogêneas, porque está incluído na mesma carteira eu, que tenho uma empresa, está incluído na mesma carteira um amigo que é funcionário da mesma empresa há 30 anos, está incluído na mesma carteira um garoto que ainda está fazendo faculdade, está incluído na mesma carteira uma dona de casa que contribui só porque ela quer, está incluído um padre que a diocese paga o INSS dele. É muita loucura, é uma coisa muito diversa, entendeu? Não tem como você analisar e você dizer que a minha expectativa de vida é semelhante à expectativa de vida daquele padre. Não estou dizendo que ela seja obviamente diferente, mas o que eu estou dizendo é mais do que isso. O que eu estou dizendo é, você não pode comparar. E se você não tem grau de comparação, você quebra as projeções atuariais. Só uma pausa, só para contar assim um detalhe. As projeções atuariais é uma matemática enorme. É o grande drama de quem estuda esse tipo de coisa, porque você tem que, conforme você vai observando as variáveis, você vai incluindo cada vez mais variáveis. Então, por exemplo, você pega um casal sem filhos. Eles têm uma certa probabilidade de morrer nos próximos 10 anos. Se eles tiverem um filho, você tem que incluir esse filho na conta. Se eles tiverem 2 filhos, você tem que incluir 2 filhos na conta. Até quantos filhos você tem que incluir na conta? Então você vai diminuindo a diferença. O problema também é o seguinte, então se ele tem 10 filhos, ele tem uma certa taxa, mas se ele tem 9 filhos, ele tem uma taxa muito maior. E se ele tem 8 filhos, ele tem uma taxa muito menor. Até que você chega numa população tão pequena que você não consegue mais ter uma amostra suficiente para aquilo ser um dado relevante, ser um dado confiável. Então, até quando você tem que incluir? São discussões, são problemas atuariais muito grandes. Então, você tem essa carteira muito heterogênea que não funciona muito bem no Brasil. Depois, tem outra coisa. A gente incluiu uma série de coisas assistenciais. Então, sei lá, se você você trabalha e ganha até um salário mínimo, menos de um salário mínimo, não tem problema. Você vai receber um salário mínimo quando você se aposentar. Quem está pagando essa conta? Todo mundo.
todo mundo que contribuiu está pagando essa conta, porque esse dinheiro não surgiu do nada. Outro detalhe, a gente tem 20% é a cota patronal, que seria para o assistencialismo, principalmente, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por invalidez, essas coisas. Acontece que as pequenas empresas pagam menos. As médias empresas muitas vezes têm desconto. Eu, quando tinha uma microempresa, não pagava nada, absolutamente nada. Então, se a minha funcionária ficasse grávida, não era eu que estava pagando, era todo mundo. Basicamente todo mundo. Estava dividido para todo mundo. Outra coisa, existem faixas de contribuição. Então, os cálculos eram... então, existe uma contribuição por pessoa de 31%. Só que se você ganha menos de 3 salários mínimos, você não contribui com 31%. Você não contribui porque a sua cota não é 11%. Todo mundo que foi passando a ganhar mais sabe. Passa 8, 9 e depois você chega em 11. Então, esses números mágicos que a gente inventou, eles não fazem mais sentido. E de certa maneira também vai corroendo muito a caridade, né? Porque tudo a gente acaba querendo jogar pro Estado, né? E claro. Não quer mais fazer caridade, ter algum desprendimento do bem material que tem para ajudar alguém diretamente, que está próximo da gente às vezes. Claro. Né? E outra... não, coloca o governo que pague esse negócio. Exato, todo, né? Porque eu tô vendo o meu empregador tendo que dar 20% a mais do meu salário para o governo. Ou seja, no fundo eu sei que eu estou deixando de ganhar aqueles 20% claro. Que ele está pagando para o governo. Se o governo já está ganhando 20% para ajudar alguém, por que eu vou ter que ajudar? Eu não ajudo mais. Claro. O governo que se vire. Já estou dando 20%. É bastante dinheiro. É muita coisa. Do meu salário eu estou dando 20%. Claro. Então o governo que ajude. Não tem como dar mais 20%. Acabou. E aí vai corroendo toda a caridade. Ninguém mais quer fazer caridade. O interesse, a gente não tem mais interesse em nada. Outro problema no Brasil é que a gente tem um problema grave de projeção. Então, esse primeiro gráfico aqui mostra as projeções da população brasileira. Essa primeira linha aqui até 2010, meio roxa, de 1980 até 2010, ela é o censo, né? Então, são dados censitários. As outras, a primeira projeção, essa outra roxa mais roxa, é projeção com a taxa de crescimento de 1980 a 1991. Então, vocês podem ver, a gente acreditava que em 2050 a gente chegaria a um pouco mais de 400 milhões de habitantes. A última taxa que o Brasil projetou foi a taxa com a projeção de 2000 até 2010. A gente acredita que em 2050 a gente vai estar com 300 milhões de habitantes. Olha a diferença, são 100 milhões de habitantes, ou seja, a gente perdeu na projeção, entre aspas, na projeção, 25% da população. É um erro, assim, estratosférico. E essa última... Simples, não dá nem para perceber, viu? Não dá nem para perceber, entendeu? Então, de 4 pessoas, uma desapareceu. De 4 pessoas que eu acreditava que iam existir, uma desapareceu, entendeu? Eu achava que a gente ia ser 2 casais, agora a gente tem só um casal e um solteiro. Uma pessoa desapareceu, realmente, nas projeções. Essa última aqui é a projeção da ONU. Bom, claro, a ONU sempre torcendo pelo mal maior, então a ONU acredita que a gente vai ter 240 milhões de pessoas só no Brasil em 2050. O que é pior ainda, né? Realmente é pior ainda. Então agora, de 4 pessoas, a gente só tem 2, quase. A gente tem um pouco mais de 2 pessoas aí. Então, isso é um problema. Agora, olha esse outro gráfico aqui. A taxa de natalidade. Então, lá para a década de 60, começou a cair a taxa de natalidade, né? Em 63 se fez uma projeção
E a gente, não, porque vai cair um pouquinho. As pessoas só vão ser racionais, não vão ter aquele monte de filhos, mas as pessoas ainda vão continuar tendo filhos. Essa linha amarela aí, tá vendo? Olha a projeção. Primeiro, olha a realidade. A realidade é aqui, esses dados aqui são aí pelo ano 2000. Não, já são do censo de 2010. Olha a realidade. Ela está muito abaixo das projeções da década de 60. Em 2000, a gente teve uma projeção que não se verificou, mas ela estava bem mais abaixo. Mas olha só, a gente calculou de nascimentos para cada 1000 habitantes. Então, a gente achava que a gente já está por volta de uns 18 em 1960. Achava que atualmente a gente estaria por volta de uns 18 nascimentos para cada 1000 habitantes por ano, claro. E a gente verificou que a gente tem por volta de 10. Como você consegue fazer um cálculo de longo prazo se a gente erra tanto assim? A gente erra quase metade das nossas projeções. É impossível, é realmente impossível. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Mais um problema do Brasil. A gente fala, a gente diz sempre, expectativa de vida, expectativa de vida, expectativa de vida. A questão é, quando a gente fala expectativa de vida, atualmente para homens e mulheres está quase 76 anos. Só que isso daí é expectativa de vida ao nascer. Como a taxa de mortalidade infantil é muito alta, então, é claro, a probabilidade de uma pessoa morrer entre o nascimento até 1 ano de idade é muito mais alta do que ela morrer em qualquer idade específica. Não é que ela depois, se ela sobreviver ao 1º ano, ela nunca mais vai morrer. Mas a probabilidade vai diminuindo, e isso daí vai diminuindo até os 10 anos, entendeu? Então, a probabilidade das crianças morrerem é muito maior. Claro, são mais frágeis. Também na mortalidade infantil, tem crianças que nascem com problemas e tudo mais. E então, isso daí pesa muito. Tanto que, na tábua, tá vendo? Isso daqui é uma tábua de mortalidade, ela tá cortada só um pedacinho. Se vocês observarem aqui, na idade 10, que é quando começa a se estabilizar, a probabilidade de morte por ano, né? Então, aqui, na idade 10, a expectativa de vida com 10 anos é esse 67 aqui, mais 10. Ou seja, já não está mais 75,8, já está 77 anos. E mais que isso, se você chegar a se aposentar, ou seja, com 65 anos, a sua expectativa de vida é 18 anos e meio. Então, não é que você tem 10 anos a mais para viver, que era a expectativa de vida ao nascer. Você tem mais 18 anos para viver. E isso vai, claro, conforme vai passando o tempo, isso vai aumentando. Então, quando você chega a 80 anos, que é o último dado do IBGE, a expectativa é que você ainda viva mais 9 anos e meio, ou seja, você vai chegar até 89, tá certo? E aí tem mais um problema do IBGE. Para o IBGE, pessoas com mais de 80 anos não existem. Então, o último dado que eles calculam tudo é 80 anos. Então, todas as contas são feitas com base em pessoas 80 anos ou mais. Como se, assim, alguns vivessem até 81 e quase ninguém chegasse a 82. Para esse número se tornar irrelevante. Mas não é. Em 2016, a última tábua de mortalidade, em 2016, mostrou que, assim, ainda tem uma população muito grande, entendeu? Chegando nessa idade. Ou seja, elas vão ter que receber o auxílio do governo por muito mais tempo. Por muito mais tempo, claro. E o problema é quem é que sustenta esse tempo todo. Exato, né? Porque isso daí não está na conta. Claro. Isso não está na conta. Não tem mais com quem as famílias estão diminuindo, os filhos estão diminuindo, muito menos gente ainda para sustentar todo esse tempo que está crescente, né? Claro, exatamente. E aqui a gente tem um último dado, que é um dado um pouco estranho, entre aspas.
começou a se verificar isso daí e foi meio que assim uma surpresa. Depois que a gente teve essa surpresa, a gente começou a analisar, a gente descobriu por quê. Mas que o mundo está virando um mundo, entre aspas, machista. Então, é uma coisa engraçada de falar. Não é machista naquele sentido básico. O controle da natalidade fomenta o machismo. Não, na verdade, não é isso. O que acontece a gente está vendo, o nosso mundo está passando a ter mais homens. Tradicionalmente, sempre existiu, qualquer faixa etária, sempre existiu mais mulheres na sociedade. Então, nasciam mais meninas e as mulheres eram mais longevas. Então, qualquer idade que você pegasse numa determinada população, você teria mais mulheres do que homens. Conforme foram acontecendo os estudos, se diminuiu muito a mortalidade infantil, porque os principais estudos que ajudaram a questão da diminuição da mortalidade foram os estudos pediátricos, obviamente, e os estudos sobre embriologia. Então, alimentação da mãe durante a gravidez, toda essa questão. E acabou se percebendo, de repente a gente percebeu que a gente tinha muito mais homens na sociedade. E isso pode ser um problema, isso não pode ser um problema, a gente não sabe, entendeu? Porque a China, por exemplo, existiu a política do filho único, então as pessoas tinham um filho na cidade, 2 no campo. Tinha aquele costume na China de que os filhos homens tinham obrigação de ficar com os pais, então obviamente as filhas não ficavam com os pais. Então na China teve um infanticídio de meninas muito grande. Infanticídio, aborto, que é a mesma coisa, na verdade. Então teve um infanticídio muito grande de meninas. O resultado é que atualmente a China tem uma desproporção de homens para mulheres enorme. E isso é um problema. Então existem sequestros de meninas, sequestros de mulheres adultas. Existe uma taxa de suicídio entre homens jovens de 20 a 40 anos, uma taxa de suicídio muito grande, porque isso é um problema populacional. Agora, no Brasil, todos os estudos dizem que o sexo da criança não é um fator importante para os pais. Então, é claro, a gente ainda tem, muitas pessoas têm aquele costume, tem um filho, é um menino, quero ter uma menina, ou tem uma menina, quero ter um menino. Mas não importa qual dos dois você já tem, ou se muitas vezes, tem um menino, aí nasceu outro menino, não quero mais nenhum. Ou tem uma menina, nasceu outra menina, não quero mais nenhum. O sexo não é uma coisa importante no Brasil, o sexo da criança não é uma coisa importante no Brasil. Então, isso daí foi realmente surpreendente, ninguém tinha parado para pensar. Mas vocês estão vendo aqui, no ano 2000, a gente já teve o nascimento de quase 100 mil homens a mais do que mulheres. Não quer dizer que atualmente existam mais homens do que mulheres, mas quer dizer que isso pode vir a acontecer no futuro, porque as mulheres continuam mais longevas, entendeu? Então, na minha idade, ou na idade, enfim, das pessoas da década de 80, de forma geral, já nasceram mais homens do que mulheres. A desproporção não era tão grande, mas já nasceram mais homens do que mulheres. Agora, já nos anos 2000, essa proporção aumentou muito. Isso vai ser um problema social? Não vai ser um problema social? A gente não tem ideia. A gente realmente não sabe se isso pode causar um impacto, se isso não vai causar um impacto. O que isso pode trazer na nossa população? Será que é por isso que o Brasil está ficando mais inteligente, Regina? Provavelmente é por isso que as notas estão caindo. Eu diria mais que é por isso que as nossas notas nos exames internacionais estão caindo. Mas tudo bem. Eu acho que assim, é mais ou menos o que eu tinha para mostrar. Só tem esse último gráfico aqui. Provavelmente quem já ouviu falar alguma coisa de natalidade e tudo mais, já ouviu falar sobre aquela questão do Malthus, que no século XIX ele dizia, a população
cresce numa progressão geométrica e o alimento cresce numa progressão aritmética. Isso sempre foi muito difundido. Muito difundido. Escola, então prestem atenção, o mundo vai ficar sem comida e, nossa... Ficar desesperado, vai haver guerras. Exatamente, se preparem e tudo mais. Então, eu peguei esse gráfico aqui, esse gráfico é do ano 2000. Esse gráfico é o seguinte, a ideia dele é, se em 1950 você tivesse, isso aqui é mundial, tá? Em 1950 você tivesse 100 pessoas e 100 unidades de alimento, aí você tem essa progressão. Então, essa linha clarinha é a população aqui embaixo, tá vendo? E essa daqui é a produção de alimentos. Então, se a gente deixasse como base 1950 população e alimentos, a gente teria 220 mais ou menos a população no ano 2000 e 330 a quantidade de alimentos. Ou seja, nesses 50 anos, não só isso não se manteve igual, como a quantidade de alimentos por pessoa aumentou muito. Tanto é que é uma coisa, atualmente, em qualquer meio acadêmico, é uma coisa ridícula dizer que a comida vai acabar. Por isso que se começou a falar do petróleo. Não, porque o petróleo vai acabar agora e a gente não vai ter energia e tudo mais. Depois que teve a queda do petróleo no ano 2000, não, agora petróleo não tem mais importância. Claro, porque se acaba o petróleo a gente procura outras fontes. Aliás, muito pelo contrário, provavelmente a gente vai procurar outras fontes antes do petróleo acabar. Aí depois agora começaram a falar, água potável e não sei o que e tal, que os ambientalistas também não decidem, porque o Ártico está descongelando, o Ártico é 100% água potável, então não sei o que eles querem, se eles querem que descongele para ter água potável ou se eles querem que fique congelado para não ter água potável. Eles precisam um pouco decidir qual que vai ser o grande drama social. Então, assim, todos esses gráficos, claro, são interessantes, são muito assustadores. No tempo, então, que eu estava estudando isso daí, a gente ainda não se preocupava. Os economistas na academia se começou a se preocupar com isso daí. Agora, em 2015, quando começaram a sair os primeiros gráficos bem assustadores sobre o Brasil, também, ao mesmo tempo, começou a se ver que todos os programas no mundo não funcionavam. Então, nada estava dando certo, essas tentativas todas de aumento da natalidade não funcionam no mundo todo. Então, começou a ficar uma coisa bem preocupante. Mas, ao mesmo tempo, a grande mídia continua falando, olha que bonitinhos, estamos ficando mais velhos, a idade média no Brasil está crescendo. É verdade, a idade média no Brasil está crescendo. Em 1980, a idade média da população, ou seja, pega soma a idade de todas as pessoas, divide pelo número de pessoas, a idade média era 20 anos. Atualmente está 33 anos. Então, a população realmente tem uma participação maior dos idosos. Mas, me desculpa, isso não é bom. A gente está começando a perceber que isso não é bom. A gente não, nós católicos já percebíamos há muito tempo. A gente já vinha falando, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. Agora o mundo, as pessoas que só se preocupam com dinheiro, estão começando a perceber que isso não é bom. E você vai falar o que para uma pessoa? Você vai chegar para um casal sem filhos, que tem dinheiro, que está economizando aquele dinheiro e vai falar, não tenham filhos porque isso pode ter um problema econômico. Não adianta você falar isso daí. Ou então, tem filho que eu vou te dar 10 mil reais por mês. Não adianta. Não adianta. Já tentaram fazer isso daí na Europa e não adianta. E não é uma questão, inclusive isso daí é uma coisa que se falava, os pobres têm muito filho, isso é coisa de pobre, ou isso empobrece. E não é verdade. Se sabe perfeitamente atualmente que não é uma questão de classe social. É uma questão de mentalidade. As pessoas pobres têm tantos filhos quanto as pessoas de classe média, quanto as pessoas ricas. Sim. É uma questão totalmente de mentalidade. A única coisa que você poderia dizer é você chegar para a pessoa e você ensinar o catecismo para ela.
Mas se quem está ensinando não acredita, como ele vai ensinar? Até na igreja a gente vê tanta gente que é contra isso, que fala, não, por que vai ter muito filho? Não, não dá, não tem que ter 1 ou 2 para dar educação, 1 ou 2 para criar bem, 1 ou 2 para ajudar, porque você não consegue ter mais que isso. E infelizmente nos cursos de noivos, de casamento, de muitas paróquias, né? Se diz isso, se diz isso. É ensinado, inclusive, técnicas que vários grupos, né? Inclusive grupos conservadores, viu? Que se dizem conservadores. Que evitam os filhos. Para evitar filhos. Que seja de maneira natural, mas a mentalidade de evitar filhos é muito assim. Essa mentalidade que trouxe, que realmente trouxe o problema atual. Exatamente. Não é uma questão de saber evitar. Eu fiquei bem surpresa uma vez que eu estava lendo um artigo sobre colonização de São Paulo, e o padre falava que, não era um padre, mas enfim, tinha um relato de um dos jesuítas. Sim. Que falava que naquele tempo as índias em São Paulo já tinham uma mistura lá com mandioca e sabe Deus o quê, que era de controle de natalidade mesmo. Sim, ou seja, elas já se utilizavam... de métodos de controle de natalidade. Então a gente não pode dizer, não, mas a minha avó teve muitos filhos porque ela não sabia controlar. Não é verdade, gente, não é verdade. Ela não teve muitos filhos, ela teve muitos filhos porque ela tinha uma mentalidade dos filhos. Ela tinha essa mentalidade na cabeça dela. As pessoas católica, antigamente tinham essa mentalidade católica de ter filhos. Porque ter muitos filhos é povoar o céu, ter muitos filhos é ter mais almas para Deus. Sim. Enfim, ainda mais a gente como mulher, falando um pouco como mulher, realmente a gente é muito parecido, muito igual a Deus, porque a gente cria uma vida quase que do nada. Tem a participação de Deus, existem as leis biológicas, mas é uma coisa que quase que do nada a gente faz transformar numa pessoinha que respira, uma pessoinha que depois começa a falar, uma pessoinha que pensa, uma pessoinha que com 3 anos de idade está fazendo as relações mais engraçadas do mundo para... Enfim, é um ser inteligente. E que faz muita bagunça. Normalmente faz muita bagunça. Se não está fazendo bagunça, tem alguma coisa errada. Claro. E que é uma pessoa que depois vai ser capaz de conhecer Deus numa certa proporção e ver um aspecto de Deus que mais ninguém no mundo vai ser capaz de ver. Isso era a mentalidade católica. Isso era o que as pessoas tinham há 100 anos atrás no Brasil, há 60, 70 anos atrás no Brasil. E é isso que a gente não tem. Não era falta de conhecimento que eles tinham. E outra, a grande desculpa, mas é muito difícil hoje em dia ter filho. Difícil era no tempo do ferro a carvão. Difícil era no tempo que as pessoas iam trabalhar na roça, passavam o dia inteiro na roça e às vezes tinham um filho no meio do mato. Isso que era difícil. Hoje em dia é tudo bom, a gente tem hospital, é maravilhoso, tem o médico, é tudo tranquilo. Os exames, tudo, não morre quase criança. Hoje em dia é maravilhoso. A gente tem essas roupas de malha que não precisa nem passar. Isso que é bom. Isso que é bom. Quem vai trabalhar passa só a gola da camisa onde não vai aparecer o terno, né? Isso que é bom. Então, é uma questão realmente de mentalidade, de acreditar em Deus e de acreditar no catecismo, de acreditar que a gente, tendo um filho, a gente está criando uma alma para Deus, uma alma que pode conhecer um aspecto de Deus que é absolutamente único. Claro. Então, eu acho que o que a gente então precisa é defender muito mais que a questão econômica, que evidentemente se tem esse impacto que a Regina tão bem demonstrou, mas principalmente defender o princípio católico, né? Porque sem o princípio não há ação que a gente possa fazer, me parece, Regina, para reverter a situação, né? E esse ponto aí de inflexão que a gente Economia o dinheiro não sustenta ninguém. Claro. Dinheiro não sustenta uma teoria. O que sustenta uma teoria são as convicções das pessoas mesmo. Perfeito. Bom, Regina, a gente agradece muito a sua aula, esses esclarecimentos. Eu agradeço. Foi uma aula muito técnica, mas muito esclarecedora para cada um de nós.
E para ver que essas campanhas contra a doutrina da igreja não afetam só a nós católicos, afeta a sociedade em geral, Exato. que vai sofrer as consequências dessa política que já se estende há muito tempo, dessa ideologia, falando muito melhor, desses princípios maus contra a doutrina católica. A lei de Deus é tão perfeita que quando a gente foge dela, mesmo que a gente estava buscando, a gente acaba se prejudicando. Acaba se prejudicando, é verdade. Acaba saindo, né? Tá certo. Vamos rezar para terminar, Regina? Vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, Seja a nossa salvação.